Olá, seja bem-vindos à Semana B, a TPC Diretoria de Ensino de Americana. Eu sou a Débora, PCNP dos anos iniciais, e esta transmissão são para todos os segmentos, anos finais, anos iniciais e ensino médio. Eu vou apresentar a equipe que está comigo hoje, Vânia. Olá, pessoal. Olá, Vânia. Rose. Olá, pessoal. Sou a Rose, estou iniciando com a equipe dos anos iniciais. É um prazer estar com todos vocês. Seja bem-vinda, Rose. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada a todos. Vamos lá, vou começar o compartilhamento de tela. Menina, está abrindo, né, o PPT? Está abriu. Abriu. Vamos lá. Pessoal, esta semana, né, em nosso ATPC, nós vamos iniciar, então, falando sobre aprendizagem criativa. Então, nós estamos na semana B, da semana do dia 2 de maio ao dia 6. O ATPC pela diretoria de ensino os 45 minutos, aqueles 45 minutinhos que passam extremamente rápido, né? E nós vamos trazer aqui um pouquinho sobre o que é a aprendizagem criativa, algo que nós, professores, sempre estamos realizando, né? É parte da nossa ação, né, pedagógica, mas às vezes a gente precisa contextualizar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais do referencial teórico, ou exemplificar um pouquinho mais, é sobre isso que nós vamos falar, né? Então, eu trago aqui com vocês a nossa sensibilização. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Augusto Cury. Essa frase, ela veio, né? Eu sou leitora do Augusto Cury, ele não é um referencial teórico na educação, né? Não era esse o intuito, mas sim de trazer uma frase de impacto. E eu gosto muito, até porque me lembrou sobre a semana, né? Que nós, PCs, PCNPs, diretores estivemos falando sobre tutoria, informação na diretoria, tratando sobre a tutoria no ensino do período integral, e muitas falas foram me lembrando a isso, né? Nós temos que dar atenção aos pequenos detalhes, principalmente quando nós trabalhamos, né, o projeto de vida, ou no caso, nos anos iniciais, o projeto de convivência. E o olhar do professor é isso, né? Ele tem um olhar amplo, um olhar muito aberto, né? Eu lembro sobre as formações que nós tivemos no começo do ano sobre o ensino do período integral, que falava-se que o diretor ele fica lá na caixa d'água tendo uma visão geral. O professor em sala de aula, ele tem a visão geral, né? E ele sabe que todos os detalhes são importantes, sim, né? Na aprendizagem deste estudante. Bom, aqui eu venho trazer para vocês, então, um pouquinho sobre os objetivos da nossa pauta. Mas, Débora, por que vamos falar da aprendizagem criativa? Quando nós, dos anos iniciais, junto à equipe de formação do Inova, estivemos trazendo para os anos iniciais a formação sobre tecnologia e inovação, nós falamos muito sobre aprendizagem criativa, né? O referencial teórico nós pincelamos um pouco, porque nós focamos no mão na massa, as atividades, né, de mão na massa. E foi até a equipe, né, a Vânia, que está aqui presente, né, fez parte dessa equipe, junto com o Luciano PCNP de Arte. E nós vimos que não é um assunto fechado, único ou exclusivo dos anos iniciais. Ao contrário, a aprendizagem criativa, ela caminha com o estudante desde os seus primeiros anos na educação infantil, e ele vai passando, né? Ele vai passando de ano e cada vez mais ele vai trabalhando essa aprendizagem criativa.
E um dos relatos, quando eu fiz essa formação, quando eu fui convocada para a IFAP, né, para participar dessa formação, que me impactou muito, foi que a fala de uma das formadoras foi assim: por que quando nós somos crianças, né, quando éramos crianças, nós éramos muito mais criativos do que nós somos na fase adulta? Aí fica aquela reflexão, né? E todo mundo assim, aquele olhar, né? Então, você fica com aquele ponto, né, interrogativo. E ela trouxe uma seguinte fala que é dura, porém ela é verdade, né? Ela fala assim, que a criança ela está em construção de todos os seus filtros sociais e ela não tem medo de passar vergonha, vamos dizer assim. O adulto ele tem medo, muito medo de passar vergonha, né? De apresentar uma ideia inovadora e que talvez não seja aceita pelo seu grupo de trabalho. Então nós terminamos nos delimitando, né? E a criança ela não é assim. Então, quando a gente fala da aprendizagem criativa, nós queremos reforçar que a criança ela nasce, né? Ela é uma esponjinha, ela absorve tudo. E quando ela vem para a escola, né? Quando ela chega no primeiro aninho, já que ele assusta, né? Porque ela vem da educação infantil, ela tem uma liberdade, um espaço amplo, e ali no primeiro ano ela está delimitada a ficar nas carteiras, né? E aí vem a didática, o trabalho de cada professor para fazer a interação, né, dessa criança ali nesse ambiente escolar. E outro boom que ocorre é quando esse estudante ele chega lá no quinto ano e ele passa para o sexto ano, então ele tem um vínculo pequeno de professores e ele passa para o sexto ano com aquele número grandioso de matérias, professores, cadernos e livros, né? E ele se assusta. E é muito interessante quando nós ouvimos outros educadores, né? Fala-se assim, parece que o interruptor da criança foi ativado, né? Ele se transformou. E às vezes a gente vê que aquele estudante, que no quinto ano ele era um estudante mais calmo, mais tranquilo, ele vai para o sexto ano e ele começa a mudar, né? Eu vou lembrar até a fala do comportamento, né? Nós temos um comportamento familiar e um outro comportamento às vezes, no ambiente de trabalho. O estudante, ele também, né? Ele tem o seu comportamento familiar e o seu comportamento escolar. Deixa eu ver se eu acho aqui É, as minhas é anotações. horizontal e vertical, Débora. Obrigada, Vânia. O Exatamente. vertical que é o familiar, o horizontal da E, sociedade, do mundo. Até queria fazer uma ponte da sua fala, sim, né, a respeito do mundo da criança, da ser criativa, né, dela explorar esse mundo. Quando éramos pequenos, né, falando aí da frase que você ouviu lá na IFAP, porque quando antigamente a gente éramos mais criativos, né, a gente fabricava o nosso próprio brinquedo, né, e hoje em dia o que a gente percebe é que somos mais ansiosos, né. E o que me chama a atenção também, na frase que você traz do Augusto Cury, embora você mesmo disse que ele não é um referencial teórico para a educação, eu sou uma leitora assídua dele, eu tenho uma coleção completa dele, eu gosto muito das reflexões que ele coloca. E quando ele traz aí as descobertas, a gente já, o nosso pensamento já vai diretamente na criança, o mundo que a criança explora, as grandes descobertas que ela faz, né? Nesse mundo da criação, da criatividade, desse mundo imaginário, do mundo real, né? A criança ela explora o mundo dela, né? Sem ter aquela vergonha, como você comentou, sem ter preconceito de nada, ela simplesmente ela é aquilo que ela é, né? É muito interessante. Era isso que eu queria colocar, Débora. Vânia, ontem nós estamos gravando, né, esse ATPC hoje, sexta-feira. Ele vai ao ar na segunda para vocês, né? Mas na nossa formação tem uma das vice-diretoras, né, que também acompanha a tutoria, visto que dentro do PEI a tutoria é papel do vice-diretor, ela falou assim, né, que em momento algum podemos podar um estudante. Nós precisamos ampliar os seus horizontes. E vocês vão ver, professores, comigo, que quando nós falamos sobre aprendizagem criativa, apesar de parecer um termo novo, é algo que nós já estamos realizando, né?
em sala de aula. E isso é muito interessante. Nós estamos em um momento de constante estudo. E algo que me alegrou muito foi ver a preocupação de todas as formações numa linha de pensamentos, né? Que nós estávamos conversando com os outros PCNPs. Enquanto a tutoria trouxe um pouquinho também de um tema que é a comunicação não violenta, nós vamos trazer também para os anos iniciais, na próxima formação, sobre o projeto de convivência, um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Então, assim, algo que eu sempre falo nas formações: nada é por um acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Como a Vânia aqui conosco, né? A DCNP de Matemática, que já faz parte da formação Inova da equipe. E está aqui Com muito conosco na prazer e muita honra. Obrigada. E a Rose? A Rose, ela ainda está um pouquinho tímida, né, Rose? Mas logo, logo aí já está Sim, entrosando com toda a já equipe. já nós estaremos na Ela está, formação também. ela está chegando essa semana, né, pessoal? Então, ela está aqui nos acompanhando, se inteirando um pouquinho mais sobre todas as novidades, né, dos anos iniciais. Mas, como eu falei, a formação são para todos os segmentos, né? E eu convido você a fazer uma reflexão, então, conosco, né? Vamos refletir sobre as diferenças entre aprendizagem criativa e tradicional. Há diferenças, né? Então, já vem aí um questionamento. Vamos apresentar algumas contribuições de pesquisa a respeito da aprendizagem criativa e depois nós vamos fazer uma ponte, tá? Sobre algumas personalidades, né? Grandes nomes da história. E logo, logo vocês vão entender o porquê. Bom, aprendizagem criativa. O que é aprendizagem criativa, né? O que é aprendizagem criativa? Então, a gente sabe que há diferenças entre aprendizagem tradicional e aprendizagem criativa. Talvez a gente possa ver de uma forma bem assim, simples. Eu, Débora, fui da aprendizagem tradicional. E hoje os nossos alunos, nossos estudantes, minha filha, né, que logo irá iniciar o caminho na educação, né, também, na escolinha, tá? Então ela fará parte da turma que vem com a criatividade, a aprendizagem criativa. Então nós sabemos que não é só questão de gerações, né, como mudam as gerações, mas nós sabemos que a educação ela está em constante evolução. E isso é bom, né, isso é muito bom. Nós sempre estamos aprimorando a, o nosso estudo, a nossa dinâmica, a nossa didática. Então, nós temos aí aprendizagem tradicional. Aluno ouvinte, né, o desenvolvimento das aulas positivas, os trabalhos individuais que envolvem a reprodução de conhecimentos, né, adquiridos. Nós vamos voltar assim àquela exemplificação bem simples. Então, o professor ele vai falar do começo ao fim, né? Então, o professor ele está ali, o aluno é o ouvinte. O principal papel do aluno é ser o ouvinte. E quando nós vamos para a aprendizagem criativa, nós temos o aluno pensador criativo, né? Um aluno que desenvolve seus trabalhos de forma coletiva, como nós estamos trabalhando, né, nos últimos anos, esses agrupamentos, né, para que o aluno avance também, né, e essas experimentações é uma forma também de se relacionar com o mundo, de entender o seu espaço como indivíduo, né, voltando aí às premissas do PEN, né, nós sabemos que o aluno, ele será assim, ele tem tudo para ser um jovem protagonista. E é interessante quando nós vemos sobre, principalmente quando eles iniciam no primeiro aninho em uma escola do período integral, né, que fala-se que quando o estudante descobre que ele pode ser protagonista, como ele se desenvolve, né, e realmente ele se torna muito ativo. Para os anos finais e médios, ele já tem um posicionamento crítico, né? Nós sabemos, nós não podemos de forma alguma desconsiderar o conhecimento prévio desse estudante, que hoje tem muita informação, tem redes sociais, tem inúmeros caminhos e meios para pesquisas, aplicativos. Nós não podemos desconsiderar essa formação.
uma formação criativa também, né? Mesmo que ela não seja formal. Então, nós temos aqui, para vocês, Ô, Débora, eu queria só fazer um comentário a respeito do seu slide. Volta o slide, por favor. só um minutinho. Da aprendizagem tradicional e aprendizagem criativa. Se a gente pensar, antigamente, quando éramos crianças, a gente tinha aprendizagem tradicional no ambiente escolar, que nós éramos passivos, ouvintes, e nós tínhamos aprendizagem criativa no ambiente da nossa sociedade, da nossa casa, no nosso meio de amigos, né, na nossa vivência, né, fora da escola, nós tínhamos aprendizagem criativa, como você mesmo colocou, nós tínhamos mais criatividade, trabalhávamos mais muito lúdico, né, a mão na massa, ou confeccionar nosso brinquedo. E hoje a gente percebe que o cenário se inverte. Hoje a aprendizagem focada na escola é a aprendizagem criativa. E aí o aluno em casa, hoje na sociedade, ele é mais passivo. Ele não precisa ter tanta criatividade para criar um brinquedo. Os brinquedos estão todos prontos. Os jogos estão todos prontos, né? Então a gente fazer essa reflexão, fazer esses apontamentos na história de vida, né? É muito interessante de quando é que a história se inverte, né? É muito, muito interessante fazer essa reflexão. Era isso que eu queria contribuir. Obrigada. Realmente, né? São muitas situações para pensarmos, não é mesmo? Aqui, continuando um pouquinho sobre aprendizagem criativa, sobre a diferença do tradicional, né? Que antes, então, nós tínhamos uma única forma de apresentação dos conteúdos, e hoje não. Nós temos na aprendizagem criativa o desenvolvimento dos projetos orientados por uma participação ativa e criativa da turma em classe, né? Nós temos o Aprender Sempre, que vem nesse sentido, né? Nós temos o Ler, o EMAI, os projetos e tantos outros que nós conseguimos o desenvolvimento do aluno em grupo ali, a questão do relacionamento, quanta coisa a aprendizagem criativa envolve, não é só o conteúdo, né? São as relações socioemocionais também, o qual esse estudante precisa ter o conhecimento. Ele não terá talvez o domínio, né? Mas ele irá construir esse domínio também, que é quando nós vemos sobre a comunicação não violenta, né? Saber posicionar-se em grupo. Se nós vamos fazer um trabalho em grupo, qual é o meu papel nesse grupo? Né? Eu estou de acordo com os demais participantes? Eu posso opinar sobre isso? Como eu posso opinar que não seja de uma forma agressiva, né? Esse posicionamento. Então, a aprendizagem criativa, apesar de ser um termo, como eu falei, pode aparentar ser um termo novo, são ações do nosso dia a dia quando nós já estamos colocando em prática. E nós sabemos que quando nós vamos realizar algo na sala, né, com eles, tudo muda, o ambiente muda, nós trazemos um maior engajamento desse estudante, né? Quando nós fizemos a formação com a Vânia, com o Luciano, né, nós falávamos muito sobre isso, vamos engajar este estudante para que ele possa vir contribuir, né? Ele sempre tem como contribuir, essa aula ela pode ser muito dinâmica, nós temos esses meios sim. E precisamos utilizar, né, todas as ferramentas que estão ao nosso alcance. Nós vamos ver, então, aqui, né, sobre aprendizagem criativa, algumas coisas como a tecnologia, né, a aprendizagem criativa, o que mais ela nos traz, né? Eu acho muito interessante, deixa eu ver se vocês vão ver o mouse aqui, ó. Não sei se aparece no compartilhamento de tela, mas a frase, o difícil é fazer o simples. Então, às vezes a gente imagina que tem que fazer tantas e tantas coisas, e não é. Às vezes é o simples que vai impactar e que vai fazer diferença na vida daquele estudante. A tecnologia, ela veio para ficar, né? Ela agrega, ela melhora a nossa qualidade de vida, ela nos aproxima das pessoas que estão distantes. Nós sabemos os inúmeros fatores que contribuem para o nosso dia a dia, para a nossa aula, para o nosso estudo, para a nossa formação, não é mesmo? E nós sabemos, então, que é importante dar também, né, esse momento para o estudante de experimentar, de projetar, de explorar. São atividades, né, que levam a ele
essa aprendizagem feita nesse meio, que levam a um resultado final maravilhoso, né? E não é só o resultado final que é importante, mas todo o processo, né? Que, como diz uma das frases, como as tecnologias podem ser usadas de forma relevante por crianças de determinada faixa etária. O como é o foco do trabalho, o como, o caminho, o meio, como eu irei introduzir essa atividade, como eu irei utilizar de uma plataforma, de uma ferramenta digital para realizarmos o trabalho. Não é só o resultado final, é o caminho, é o processo, né? Tudo que está envolvido, o que isso pode contribuir. E é muito interessante que às vezes a gente acha que determinado assunto, determinado aplicativo, né, determinado tema, não seja do conhecimento desse estudante, mas como nós falamos lá no início, eles têm muitos meios de pesquisa, né? Coisas que nós não tínhamos, às vezes, quando estudávamos, né? Precisávamos ir para as bibliotecas, pesquisar nas enciclopédias, era uma demora, né? Era uma demora para se chegar no resultado final. E hoje, esse estudante, ele tem meios que facilitam, né, essa questão de tempo. Então, o difícil é fazer o simples. Sim, o difícil é fazer o simples, mas nós já estamos fazendo, já estamos trabalhando. E sei, professor, que você já tem muitas boas práticas também, que você já realizou em sua sala, que é legal compartilhar com os demais professores. Não é mesmo? Porque às vezes a gente segura, né, guarda ali pra gente, fica envergonhado, mas é muito interessante quando a gente pode contribuir também, né? Replicar essa boa prática. Nós vamos ver aqui que nós temos aqui, então, alguns meios de aproximar um estudante com um tema, um componente, né, que auxiliem também nessa atividade criativa, por exemplo, filmes, peças de teatro, literatura e jogos, né? É muito legal trabalhar filmes, mas não é o filme por filme só para divertir. Não, qual é o foco, qual é o propósito? As peças de teatro aqui, eu posso exemplificar com o quinto ano que nós fazíamos, né? A leitura dramática, que era não, é do ler, né? Uma das sequências didáticas. Literatura, a leitura está presente em toda a nossa vida, né? Mas nós começamos com o início da aula com a leitura inicial, a leitura diária, o professor como exemplo de leitor, e depois temos leitura compartilhada e demais segmentos aí, como aquele momento de leitura, quando nós terminamos uma atividade mais cedo do que ela estava planejada, a leitura de gibis, às vezes aqueles projetos no qual uma turminha que já está no nível avançado de alfabetização lê para outra turma, né? E essa literatura, ela entra, né? Ela se consolida, vamos dizer assim também, para os anos finais e médios. Porque a leitura, essa compreensão de mundo aí, nós levamos para fora da sala de aula, não é mesmo? E nós sabemos que aí, quando nós começamos a desenvolver os nossos gostos, né? Eu não só leio para estudar, mas é a leitura por prazer. O que me traz alegria? O que eu gosto de estudar? O que eu gosto de ler? Em uma das formações do qual nós fizemos, e qual foi apresentada a diferença de HQ, gibis e mangás, nós tivemos professores, né, que levantaram a mão e falaram, olha, até hoje eu gosto de ler mangá. Então é um gosto. E como que é interessante a leitura? Você leva isso para a sua vida. Eu já fui muito da época dos romances, já fui muito da época do Augusto Cury, tenho também a sua coleção, viu, Vânia? Também tenho a coleção do Augusto Cury. E hoje eu estou na fase que eu estou lendo muitos livros infantis como modelo de leitor dentro da minha casa, né? Eu tenho uma criança pequena, de 3 anos, e nós vamos lendo juntos. É muito legal, né? Principalmente quando eles, uma idade, quando começa a recontar, né? Fazendo a leitura de imagens. Isso é muito emocionante. Para a sala de aula aqui também, podemos recorrer às atividades artísticas, brincadeiras sensoriais, né? Isso aqui, nesse caso, essas brincadeiras artísticas, às vezes a gente só liga elas nos anos iniciais. Mas quantas atividades nós podemos desenvolver nesse sentido para os anos finais e médios? Não é mesmo? O podcast.
Para os anos iniciais, talvez seja uma ferramenta nova. Para os anos finais e médios, é uma ferramenta já conhecida, né? Um aplicativo, qual dá para você gravar o seu, como também escutar. Então, olha que atividade legal. E desenhos, leitura e escrita passam por todos os anos de séries, né? Não há começo, meio e fim, ao contrário, é uma continuidade, não é mesmo? Meninas, alguma coisa para completar? Fiquem à vontade. Tranquilo, Débora, pode seguir. Ok. Você já colocou muito bem. É uma parceria, né? É uma parceria. Olha que interessante essa frase sobre a criatividade. A criatividade é uma grande motivadora, porque faz com que as pessoas se interessem por aquilo que estão fazendo. A criatividade dá a esperança de que pode haver uma ideia válida. A criatividade oferece a todos a possibilidade de algum tipo de realização. A criatividade torna a vida mais divertida e interessante. Ela passa por todos os nossos caminhos, né? Seja na nossa vida familiar ou na nossa vida acadêmica. Ela nos acompanha, né? Bom, fazendo uma ligação agora sobre a criatividade, né? Sobre a aprendizagem criativa e sobre como nós podemos trazer isso aqui até para os anos finais e médios ou demais, né? São adaptações. O ATPC ele nunca tem um formato fechado. É uma apresentação, é uma ideia, o qual você pode depois fazer as suas adaptações, não é mesmo, professor? E pensando em uma das falas, né, que eu estive escutando sobre que o tutor, ele não pode podar os sonhos, mas sim ampliar os sonhos do seu tutorado, eu trouxe algumas grandes biografias, personalidades conhecidas, né, em nosso mundo, seja da nossa época atual ou não, que fizeram história. Por que eu trouxe isso? É, estivemos em uma das oficinas e ouvimos a seguinte questão, que alguns estudantes achavam que para ser algo, alguma carreira, para seguir na sua vida acadêmica, talvez eles não precisassem estudar. Poderia assim, vamos continuar do jeito que está, né? Eu não posso esquecer que talvez esse aluno seja um empreendedor, né? Tem esse veio artístico aí, ou talvez esse veio de empreendedor. Não sei, eu não conheço a vida desse estudante. Mas eu digo, nós trazermos, exemplificar, humanizar essas pessoas, né? Que, de uma forma ou de outra, contribuíram tanto para a sociedade, e que às vezes tiveram histórias de vida sofridas, mas que conseguiram aí uma grande superação. Outros que foram além, né, rompendo barreiras do seu tempo. Então, nós trouxemos alguns nomes aqui para que você, professor, possa também humanizar esse lado dessas grandes biografias como um exemplo de uma aprendizagem criativa. Talvez você tenha um estudante que tenha uma visão de mundo aí que queira ser um cientista, né? Queira ser um grande arquiteto, um grande compositor. Nós temos grandes nomes, né, como referências. E quando eu leio uma biografia, eu humanizo essa pessoa, eu trago esse lado humano dela para a sala de aula. Eu não vou falar somente das suas aptidões, mas é uma pessoa que construiu um sonho, que realizou, que tem um grande nome, né? O seu legado. Vânia, quer falar? Eu só queria fazer uma contribuição novamente aqui. Me chamou muito a atenção, né, essas grandes biografias. Me lembro de um grande um nome, né, é o Sigmund Freud, da psicanálise, o pai da psicanálise, que trata toda a questão da personalidade, trata as questões emocionais, e eu queria só complementar com ele, né, porque foi um grande marco na nossa existência, né, na nossa história, né. A gente fala em música, em racismo, né, arquitetura, assim, cientista, e aí eu falei, quis destacar algo voltado para o psicológico, né? Foi um grande marco também que criou, desenvolveu a terapia psicanalítica. Então é um grande marco na nossa história também.
Obrigada, Vânia. É, creio que para a maioria dos nossos estudantes hoje, a Malala seja uma das grandes referências, né? Até mesmo eu lembro que um dos apresentações de boas práticas no fim do ano de 2021, uma das escolas a trouxe, né? Como exemplo, fizeram leituras, cartas, foi um momento maravilhoso também de compartilhamento. Então, aqui vocês têm outros nomes, então temos cientistas, músicos, né? Como Nelson Mandela, que combateu o racismo, né? Nós temos aí o Martin Luther King e demais nomes. Então, vou passar aqui para vocês. É uma forma, até um exemplo, é uma ideia, toda adaptação, tudo. Se for interessante para você, professor, fazer essa ponte, levar esses grandes nomes para fazer esse lado mais humano, trazer eles para a realidade do aluno, mostrar para ele que sim, é possível chegarmos a grandes patamares da nossa história. Se for interessante para você, fique à vontade, né? Que são exemplificações. E como eu não tinha citado o psicólogo, o qual a Vânia falou, olha que interessante, né? Aqui também, olha, nós temos a Clarice, nossa escritora, Clarice Lispector, né? Nossa escritora. Temos aqui outros cientistas, o Santos Dumont, aviador, né? Também, Joana d'Arc e demais nomes. Deixa eu ver. A Rosa Parks, que enfrentou o racismo, eu não lembrava do nome dela, mas eu conhecia a história dela. Foi a primeira mulher negra que recusou a ceder um lugar, né, num transporte público para uma outra pessoa, né? Então ela veio para combater, enfrentou o racismo, fez nome, fez história. E olha como é interessante, eu conhecia essa história, mas eu não sabia o seu nome. Então, quando nós vamos estudando, nós vamos aprofundando, né, nesses temas que nós também que despertam interesse em nós e também no estudante. E aqui, ó, para finalizar, a Jane Austen, uma excelente escritora, né, que rompeu com tudo ali do seu tempo, como Amélia, né, aviadora, e demais nomes. Talvez se nós fôssemos abrir um debate aqui, nós poderíamos incluir tantos outros nomes nesta lista, não é mesmo? E é muito interessante saber quantos brasileiros fazem parte dela e quantos outros poderiam fazer. Então, isso é um exemplo que nós podemos trazer um pouquinho mais destes nomes que fizeram história, né? Que contribuíram tanto para a sociedade e para o nosso meio. E eu, pelo menos, né, sempre gostei de, na leitura inicial, fazer uma breve descrição do autor, do escritor, para contextualizar com o nosso estudante. Então, isso já é algo corriqueiro do nosso dia a dia, a gente pode trazer com outro viés também. Bom, essa minha parte agora eu vou encerrar por enquanto, que eu vou passar a fala para a Vânia. Vânia, com você. Oi, Débora. Vamos lá. Então, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão aí sobre os benefícios de utilizar a tecnologia nas aulas, né? O que a gente pensa em tecnologia? Quando a gente ouve a palavra tecnologia, a gente já se remete à internet, a jogos digitais, mas o que envolve toda a tecnologia? Ela é muito mais do que isso, né? São as formas com que são feitas as coisas, né? As formas inovadoras de se fazer algo, né? E quais são os benefícios de utilizar essa tecnologia? As aulas, elas vão ficar muito mais atrativas, mais dinâmicas, vai aproximar os alunos, ela vai despertar a curiosidade, ela incentiva e motiva os alunos, e isso leva, tudo isso leva à melhora do seu desempenho. Né? Quando a gente trabalha tecnologias, trabalha bastante aprendizagem criativa, o aluno só tem a ganhar. Né? Ele vai trabalhar, além do cognitivo, ele vai trabalhar as competências socioemocionais. Né? Por exemplo, uma competência que o aluno, que a gente trabalha muito, é a autonomia do aluno. Né? Como a Débora já comentou, o protagonismo, o aluno ser um aluno protagonista, aluno autônomo, né? O solidário, né? A aprendizagem criativa também trabalha muito em equipe, porque uma pessoa pensando, ela tem grande resultado, mas uma equipe pensando, ela tem muito mais, um resultado muito melhor,
né, muito mais possibilidades de resolução de um problema. Né? Então, os benefícios são muitos, é um ganho muito grande na aprendizagem dessa criança, desse aluno, desse estudante que está lá na sala de aula. Pode passar, Débora. Bom, falando então, dando continuidade, a tecnologia, vamos falar da cultura maker. Quais são os valores da cultura maker? Né? Quando a gente trata de um problema, a gente vai buscar a solução desse problema, né? A resolução desse problema. Se a gente coloca um projeto para o aluno desenvolver, ele vai trabalhar, ele vai criar o seu, vamos supor que trabalha na robótica, um exemplo bem clássico. O aluno ele vai desenvolver o seu projeto, ele vai solucionar os seus problemas, ele vai iniciar e dar fim nesse projeto, né? Então, cultura maker é o fazer, aquilo é dar soluções, é criar, né? Então, trabalha aí a criatividade, a colaboração, a escalabilidade, a sustentabilidade, olha que palavra importante que a gente sempre ouve, né? Principalmente na aula de ciências ou de biologia, e ela entra, a sustentabilidade, ela entra em todos os momentos. Até a Débora comentou das nossas oficinas, nós trabalhamos aí produtos recicláveis também, né? E temos que falar também na investigação científica. Cultura maker também é fazer ou investigar cientificamente, né, atrás das fontes confiáveis, né? Pode passar, Débora. Quais os objetivos, então, de uma cultura maker? Né? O aluno, ele se torna protagonista do seu aprendizado, conforme nós já conversamos e falamos aqui, né? Estímulo na realização de atividades práticas para a resolução de problemas. Desenvolve a criatividade. Às vezes o aluno, ele não consegue expressar no papel aquilo que ele sabe. Ele não consegue colocar um resultado no papel, mas ele sabe fazer. Então, despertar, ele desperta no aluno esse maker, né? Desperta o aluno a maneira, ele dá a possibilidade do aluno expressar os seus resultados, para ele mostrar aquilo que ele sabe, né? Desenvolver o uso inteligente e sustentável dos recursos físicos, conforme nós já falamos, fizemos oficinas. E a percepção dos alunos sobre a importância do trabalho colaborativo. É muito importante esse despertar, esse trabalho colaborativo, a inclusão social, né? Temos que falar dos alunos de inclusão, quando eles trabalham em equipe, em grupos colaborativos, eles também, temos que pensar também na possibilidade da inclusão desses alunos, proporcionar a eles o expressar do que eles sabem fazer também, né? E fazer as adaptações necessárias e com a ajuda de toda a sua equipe, né? Aprendizagem de valores como liderança e empreendedorismo. Quando a gente pensa, né, num grupo de alunos trabalhando num projeto, ele inicia seu projeto através de pesquisa. Aliás, antes da pesquisa, ele vai se organizar, fazer o planejamento do seu projeto. Depois ele vai delegar, né, as funções de cada um no grupo. Ele vai desenvolver o seu projeto e ele vai ter um produto final. Então, esses alunos, eles vão trabalhando com a liderança e o empreendedorismo também. Então, olha quanta coisa, quanto despertar tem dentro de uma cultura maker, dentro de um projeto baseado, uma aprendizagem baseada em projetos, né? A aprendizagem criativa é jogar para o aluno e o aluno vai se desenvolver. Então, voltando naquela reflexão anterior que nós fizemos, né, da fala da Débora, quando éramos crianças, como que a gente aprendia nosso modelo escolar, modelo de ensino era um aluno passivo ouvinte. Hoje não existe mais esse cenário, a gente tem que trabalhar, estimular essa criatividade, a criatividade, né, a aprendizagem baseada nas metodologias ativas, para que o aluno seja motivado, né, e seja estimulado. A palavra estimular também é muito forte nesse sentido, né? O aluno de hoje, ele não é aquele aluno que brincava como a gente antigamente, que gastava energia na rua brincando, jogando bola.
O nosso aluno é um aluno que precisa gastar essa energia dentro da sala de aula, mas de que forma? Ele vai trabalhar todas as suas concentrações e energias também ali no seu trabalho de espírito de equipe, no seu maker, né, no seu fazer. Ele vai se expressar de várias formas. E interessante que você dar possibilidade para o aluno, propor para o aluno várias formas. Porque cada aluno aprende de um jeito, não é, Débora? Cada aluno tem Exatamente. sua forma de aprendizagem. Você coloca 5 alunos de 12 anos juntos, por exemplo, um vai aprender ouvindo, o outro vai aprender fazendo, o outro vai... É o que a gente chama de sinestésico, né, o auditivo, né? Então, assim, várias formas. Então, você propondo as atividades criativas em vários formatos, o aluno só tem a ganhar. Você consegue tirar os alunos abaixo do básico, por exemplo, o aluno consegue avançar, aqueles que são avançados conseguem se aprofundar. Então, trabalhar a criatividade, a aprendizagem criativa, cultura maker, com o apoio da nossa tecnologia, dos nossos digitais, nossas plataformas digitais, o aluno só tem a ganhar. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, né, Débora? Às vezes, para o professor, às vezes tem pouco tempo para preparar, mas a gente consegue. A gente começa, né, devagar, né, para quem ainda não tem o hábito de trabalhar, né, começa devagar e vai se aprimorando. Quando vê, no próximo ano, já está com um monte de projeto feito, um monte de ideias inovadoras, né, que a gente até pode replicar isso em boas práticas. Então, se desafie, professor, se desafie para que seu aluno seja estimulado, que ele possa aprender com você e se despertar para a vida. Tá? É isso, Débora, passo a palavra para você. Obrigada, Vânia, obrigada. Fechando com chave de ouro, né? Antes até de na preparação, né, antes de iniciarmos as gravações, há um momento de estudo, há um momento de preparação, de alinhamento com a equipe, né? E nós ainda estávamos pontuando. Até que ponto, anos iniciais, depois finais e médios, nós trabalhamos o momento todo, né? É um caminhar contínuo. A aprendizagem criativa, ela sempre será presente, né? Ela já se faz presente em nosso meio, estamos nomeando, mas uma atitude, né, uma dinâmica, uma estratégia, e nós, professores, já utilizamos em sala de aula. E é fenomenal ver como ela tem um efeito positivo, como a Vânia nos disse, né? Quantas coisas ela irá desenvolver, né, com esse estudante. E muitos princípios, né? Nós não temos como fugir. Estamos vivenciando o período integral. Quantos princípios da escola do período integral se fazem presentes também nas escolas de período parciais, o qual nós estamos trabalhando com tecnologia e inovação, cultura maker e demais itens, sempre buscando a excelência acadêmica, o protagonismo juvenil, o protagonismo infantil e trabalhando em todos os outros momentos, né? Nós estávamos fazendo essa comparação, olha, dá para trabalhar aqui, dá Débora, para trabalhar ali, pode sabe o falar. que eu me recordo agora? É daquela atividade que é muito conhecida, né, nas práticas dinâmicas, né, trabalhos em equipe, começa assim, pegue uma folha branca e desenhe um pontinho preto. E aí você entrega para o aluno. Aí você desafia o aluno, você vai ver quanta coisa diferente sai. Você está trabalhando a criatividade. Aí ele vai se expandir. Através daquele pontinho, sai muita coisa. Do emocional, sai coisa, muita coisa, é muito interessante. Desafie o seu aluno. Desculpa, eu interrompi a Débora novamente. Débora, é tão Desculpa Não gostoso falar sobre isso. interromper, interromper, meninas. Desculpa a contribuiu, intromissão, eu né? gostaria de falar também. Sim. Como eu estou chegando, né, agora para os anos iniciais e vindo da educação especial, é um tema que eu acho muito bacana, tá? E eu não gostaria de me despedir de vocês sem acrescentar que para os alunos especiais a tecnologia veio aí para somar muito. Então, os educadores, que a gente sabe que tem as dificuldades, que é complicado, mais difícil, trabalhoso com esses alunos em salas de aulas, a tecnologia
e a aprendizagem criativa está aí. É realmente a inclusão, todos na sala de aula, porque esse aluno especial, com certeza, ele vai saber de alguma forma utilizar também esses meios. Então, eu queria deixar essa reflexão para os professores, para todos aí da equipe, tá bom? Obrigada. Bom, nosso momento de despedida. O material depois será enviado via boletim núcleo pedagógico, tá? Para as escolas. O nosso agradecimento a todos. Agradecemos a sua participação, por estar aqui conosco. Espero que tenha contribuído um pouquinho mais com a sua formação, professor Vânia, Rose. Fique à vontade, tá? Para se despedirem. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Espero poder ter colaborado um pouquinho com vocês. Até a próxima. O microfone. Desculpa, gente. Eu deixo aí para vocês essa reflexão, as meninas, assim, excelente nessas colocações, e o que for necessário, estamos à disposição para ajudá-los. Espero contar muito com a equipe. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Excelente semana de trabalho para vocês. Obrigada.